olhar para si mesmo, uma outra técnica tem sido usada, da qual Jesus fala nesse sutra. E essa técnica é: examine no outro tudo que está errado. Assim você pode interferir que você é bom. Existem duas maneiras de ser bom. Sendo bom, e essa é difícil, então há uma outra maneira de ser bom, e essa é relativa. Prove que o outro está errado. Você não precisa ser bom, simplesmente prove que o outro é errado. Isso lhe dá a sensação de que você é bom. É por isso que vivemos provando que o outro é ladrão, o outro é assassino, o outro é o demônio. E então, quando você tiver provado que todo mundo está errado, de repente você tem a sensação de que você é bom. Esse é um fenômeno relativo, não há nenhuma necessidade de mudar a si mesmo. Basta provar que o outro está errado. Isso é muito fácil, nada é mais fácil do que isso. Você pode ampliar a maldade no outro. Você pode ampliar e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. E diante dessa maldade projetada, ampliada, maléfica, você parece simplesmente inocente. Eis porque, se alguém diz a respeito do outro de que ele é um homem mau, você nunca argumenta contra isso, nunca. Você simplesmente aceita. Bem ao contrário, você diz: eu sempre soube disso. Mas se alguém diz algo de bom sobre alguém, você contra-argumenta, pede provas. Gente, esse livro é maravilhoso, é A Semente de Mostarda. Esse livro ele é baseado em 21 palestras do Osho sobre o Evangelho de Tomé, que é aquele evangelho encontrado nas escavações do Mar Morto. Então mostra um Jesus totalmente diferente do que as seitas cristãs, né, aqui no Ocidente nos mostra. Então é uma visão de um Jesus rebelde, revolucionário, amoroso. E é um livro incrível, assim, é muito profundo, do começo ao fim, recomendo. Ele é um livro bem grosso, mas realmente vale a pena ler, porque não é pelo alimento intelectual, porque isso não quer dizer nada, mas é pelo alimento da alma que esse livro traz, porque as palavras aqui são carregadas de códigos, de cura. Sabe, quando você está de coração aberto para ler, você sente. É incrível, esse livro eu fiquei muito emocionada do começo ao fim. Vira e mexe, eu abro ele em páginas aleatórias e leio alguns trechos e eu sempre fico muito comovida. E esse é um deles, gente. Hoje eu quero falar sobre os bodes expiatórios, sociais, que a gente escolhe para projetar a nossa sombra, né? Quem nunca... Bem-vindo ao clube! A gente adora escolher um bode expiatório para projetar as nossas sombras. Eu me lembro quando eu estava no meu curso de cinesiologia psicológica, no SEDES, aqui em São Paulo, e estava rolando aquela história da menina, da Isabela, que foi jogada pela janela, que de fato foi uma história horrível, enfim. Mas vira aquele sensacionalismo, né, gente? Desculpa, eu tô tendo que gravar esse vídeo no horário de pico, então tem um pouco de barulho, né, ambiente, né, enfim, São Paulo é assim mesmo, não tem jeito. Então vamos acolher o barulho, integrá-lo e aceitá-lo pra gente não ficar brigando com ele, né? Enfim. E aí tava nessa história da Isabela, e aí eu lembro que meu professor comentou sobre isso com a gente, né, sobre essa questão da projeção da sombra. Da gente sempre tem alguns fenômenos sociais que acontecem, né, com políticos, com pessoas públicas que se tornam públicas ou porque cometem um grande assassinato, um grande roubo, enfim, uma grande atrocidade, e eu acho que a gente, de fato, naturalmente vai se indignar quando a gente não é um psicopata. É claro que a gente tem empatia, a gente tem compaixão, como sempre fala o Ali, a nossa vocação é colaboracionista, nós somos seres cooperativos, né? Embora estejamos em estado de praga biológica, como ele fala, mas somos seres cooperativos. Então, obviamente, quando a gente vê uma atrocidade, né, um parricídio, um homicídio, quando a gente vê essas atrocidades, obviamente que a gente vai se chocar, porque somos empáticos, não sendo psicopatas, temos um certo grau de empatia e a gente se choca, é claro, ainda bem que a gente se choca, sinal de que somos humanos, de que estamos vivos. Agora, gente, uma coisa é a gente se indignar, né, e que o que é muito natural.
Outra coisa é a gente transformar aquele fenômeno social num grande sensacionalismo, num grande circo, alimentando aquele sensacionalismo, a política do pão e circo, e usando aquela criatura, aquela situação para projetar todas as nossas sombras e fazer aquela pessoa, aquele político, aquela situação social de bode expiatório, negando a verdadeira origem dos nossos problemas, que sempre é o nosso mundo interno. Gente, como sempre fala o Osho, eu sempre falo aqui pra vocês, a única e verdadeira revolução possível que a gente pode fazer nesse mundo é a revolução da consciência, gente. É só isso que a gente tem o poder de mudar. Não adianta a gente ter a idealização egóica, egocêntrica e projetiva de que a gente pode mudar o mundo, porque isso é uma grande vaidade do ego, gente. Sabe, a gente pode, e sim, e esse é o nosso dever aqui nesse mundo, nessa dimensão, é ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa percepção, para que a nossa energia amorosa seja a verdadeira fonte da rebeldia, porque a gente só pode ser verdadeiramente subversivo no mundo psicopático, no mundo guerreiro, no mundo bélico. A subversão, ela está no afeto, na generosidade, no acolhimento, na expansão da energia amorosa. Ela não está na luta, não está na guerra, não está no julgamento, não está na condenação, gente. Se a gente parar para olhar, né, aí as redes sociais, as relações com as pessoas, vira e mexe, eu me incluo nisso, eu não tô falando que eu sou santa, iluminada, eu tô falando de mim também. Tudo que eu falo aqui pra vocês, eu falo principalmente, antes de tudo, pra mim mesma. A gente passa boa parte do nosso tempo, né, gente, julgando pessoas, julgando comportamentos sociais de pessoas e fazendo fofocas e projetando a nossa sombra no outro. Porque quando a gente acha alguém que é horrível, que é diabólico, que é psicopata, que é cruel, no fundo, né, gente, vamos confessar aqui, só entre nós, aqui no tete a tete, a gente gosta de ter esses bodes expiatórios, porque isso dá uma massageada no ego. Você fala assim, nossa, como aquele fulano é um crápula, como ele é cruel, né? Como ele é um monstro, como ele é demoníaco, olha o que ele fez, olha quanta gente ele roubou, olha como ele lesou pessoas. E aí, né, o nosso ego fica bem massageadinho, porque com essa comparação a gente tem a ilusão de que a gente é bom, de que a gente é um santo, de que a gente é maravilhoso, né? De que a gente é incrível, nossa, não porque a gente de fato é. Né? E não porque de fato a gente desenvolveu essa percepção, essa autoestima, mas porque a gente escolheu ali um bode expiatório, escolheu alguém para Cristo, né? Como falam, pra gente crucificar, pra gente julgar, pra gente condenar. Inclusive tem aí muitas seitas religiosas que sempre escolhem um bode expiatório e falam, olha fulano, olha o que o fulano fez, vamos denegrir a imagem dele, vamos parar de comprar os CDs dele, vamos, né? Tem algumas religiões que inspiram as multidões a terem esse comportamento do julgamento, da crítica, da execração pública, porque quando a gente escolhe, quando a gente elege um bode expiatório, principalmente nesses fenômenos sociais que acontecem de parricídios, homicídios e grandes catástrofes, grandes tragédias sociais, quando a gente faz esse sensacionalismo em torno disso, a gente tem a ilusão egóica de que a gente é lindo, de que a gente é maravilhoso, de que a gente é puro, de que ruim é o outro, criminoso é o outro, mas os crimes e os terrorismos diários que eu cometo, os golpes diários que eu cometo comigo mesmo, quando eu me dissocio da minha essência, quando eu me distancio daquilo que eu realmente sou, quando eu me desconecto dos meus mentores, do meu centro, esses golpes cotidianos que a gente faz com a gente mesmo, a gente tende a negar, a gente tende a fazer a egípcia, né, como eu brinco aqui com vocês, para eles, como se eles não existissem e como se a culpa fosse sempre do outro. A culpa pelos meus problemas é da política, né, daquele ladrão usurpador, é sempre o outro é o algoz e pobre de mim, coitada de mim, pobre vítima, sou vítima. A gente adora, né, bancar a vítima, porque é gostosinho, né, gente? Dá aquela massageadinha no ego, né? A gente falar que a gente é um coitado, que a culpa é sempre do social, do outro, enfim. Claro que o social tem responsabilidade, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, como eu sempre falo para vocês que não têm uma visão materialista do mundo,
né? Todos somos co-criadores, então tudo que a gente vive num nível ou em outro a gente atraiu. E quando a gente elege um bode expiatório pra gente jogar toda a nossa raiva, toda a nossa ira, toda essa ira que a gente não integrou porque a gente não teve coragem de olhar pra dentro, não teve coragem de encarar a sombra, quando a gente elege esses bodes expiatórios, gente, no fundo a gente tá fugindo da gente mesmo, que a gente morre de medo de olhar pra dentro. A gente morre de medo de encarar as nossas sombras, porque dói, né, gente? Olhar pra dentro dói, encarar as sombras dói, perceber que a gente tem limitações, que a gente tem questões pra resolver, é muito doído isso, não é pra qualquer um. A maioria das pessoas não aguenta, a maioria das pessoas prefere viver no modo automático, no modo zumbi, culpando o mundo, culpando o pai, a mãe, a sociedade pelos problemas que ela tem. Porque a pessoa não é capaz de se ver como co-criadora da própria vida, ela não é capaz de olhar para dentro e observar e integrar as próprias questões. Então ela está sempre elegendo bodes expiatórios. Bem-vindo ao clube. Quem nunca, né? A gente faz isso direto. Eu já fiz muito isso, eventualmente me pego fazendo, tenho vergonha de assumir, mas me pego fazendo isso. Sim, sou humana, né? Sou uma gente. Então, isso acontece. Eu faço isso também, você deve fazer também, se você tiver coragem de olhar pra si mesmo. Quantas vezes, né? Você não ficou falando mal do seu vizinho, da sua mãe, do seu tio, do seu filho, que isso te dá aquela ilusão de que você é um ser superior, um ser evoluidíssimo, que você não pratique esse tipo de coisa de gentinha, né? De gentinha de terceira dimensão. Você não faz essas coisas porque você é evoluído, né? Você é vegano, né? Você medita todo dia, você usa muitos cristais, você não vê televisão. É aquele texto do Muji, né? Que o ego sempre entra pela porta de trás, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele fala, eu até falei sobre esse texto pra vocês, ele fala assim, se você não quer ver TV e você se sente bem com isso, tudo bem, mas se você julga quem faz isso, então toma cuidado porque pode ser uma armadilha do ego. Se você gosta de ter uma alimentação vegetariana, mas você julga quem come carne, então toma cuidado de você se sentir superior com isso, porque pode ser uma armadilha do ego. É algo assim, tá, gente? Não é ipsis literis isso, mas é mais ou menos essa a ideia do texto. Você dá uma googada e encontra um texto que é bem fácil de achar. É um texto do Muji, escreve-se M-O-O-J-I, o nome dele. E o título do texto eu não lembro, mas se vocês digitarem Muji, ego entra pela porta de trás, vocês vão facilmente achar esse texto com certeza. Enfim, gente, o nosso ego ele adora encontrar essas estratégias para se sentir soberano, superior, então ele fica elegendo, né, ora um bode expiatório aqui, ora outro ali, então sempre tem um fenômeno social de alguém pra gente massacrar. Então em quem que a gente vai descer o cacete hoje, né? Tem sempre aquele bode expiatório social pra gente meter o pau e pra gente se fazer de vítima, então a gente é o coitado, é a vítima, é o evoluído que não tem esse tipo de problema e o outro lá é o algoz, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de catarse social, de massificação, que na verdade se torna uma grande hipnose coletiva de eleger alguém como bode expiatório e ficar massacrando essa pessoa, porque, gente, nada pode acontecer fora se não tiver um representante interno. As leis herméticas falam isso, tudo que está fora também está dentro. Então, gente, sempre que a gente está ali com o dedinho apontado para alguém, né, fazendo julgamentos e projeções, vamos lembrar que aquela pessoa também é humana, também tem limitações, também tem um ego, que a gente não é melhor que ninguém e que a maior diferença que existe aqui nessa dimensão, como bem fala o Ali Cravo em vários vídeos, e isso foi extremamente transformador para mim ter essa sacada, é que a maior diferença que existe nessa dimensão não é diferença de raça, não é diferença religiosa, não é diferença, sei lá, de time de futebol, não é diferença hierárquica entre as pessoas, diferença social. Essa não é a maior diferença que existe entre nós. A maior diferença que existe nessa dimensão, gente, é a diferença de nível de consciência. E é essa diferença que é crucial, porque é ela que gera brigas, que gera estresse, que gera desafinidade, intolerâncias entre as pessoas. É a diferença do nível de consciência, a diferença do nível de percepção.
Então, gente, a gente não pode esquecer que nessa dimensão a gente tem pessoas de todos os tipos de níveis de consciência. E isso não significa superioridade ou inferioridade, significa simplesmente diferença de nível de consciência. Eventualmente a pessoa é mestra numa coisa, é muito sábia numa coisa que eu não sou, e ela pode me ensinar aquilo. E eu, eventualmente, sou mestra e sou sábia em algo que ela ainda não é, e eu posso ensinar isso para ela. Então a gente está aqui para aprender uns com os outros, sempre em algum nível. Como fala o mentor amigo, quem tem mais consciência ensina quem tem menos consciência a desenvolver a amorosidade e aprende a desenvolver a compaixão ao conviver com alguém que tem uma consciência mais primitiva. Mas, gente, isso não justifica a gente tacar pedra em ninguém, a gente fazer pessoas de bode expiatório, ficar promovendo execração pública, porque isso gera um desgaste de energia tão grande que a gente poderia estar direcionando para olhar dentro da gente, para meditar, para silenciar o nosso ego, para trabalhar as nossas questões. Né? Como eu sempre falo para vocês aqui, que eu aprendi com o Osho, a grande revolução e única revolução possível de se fazer nesse mundo é a revolução da consciência. E como muito bem fala o Arlen Cravo, gente, consciência não se impõe. A consciência não é uma coisa que você pode pegar, abrir a cabeça de alguém e enfiar. Falar, olha, deixa eu enfiar essa consciência em você. Né? E daí fazer a pessoa aprender na base da porrada que ela tá errada. Não é por aí, gente. A consciência se desenvolve com a meditação, com a transcendência do ego, com o silêncio do ego, quando a gente olha pra dentro, integra as nossas sombras. Não adianta a gente ficar querendo brigar com as pessoas por causa do jeito que elas se comportam. Eu também me irrito, muitas vezes, eu me incomodo também quando eu vejo gente que eu considero, que a meu ver, aos olhos do meu ego, quando a pessoa é ignorante, quando a pessoa é reativa, né? Quando a pessoa tem uma percepção limitada da realidade. Muitas vezes eu me pego pensando, poxa, como essa pessoa pode enxergar o mundo desse jeito? Será que ela não vê? E não vê, gente, não vê. Não vê, não adianta. Tem muita coisa que eu também não tô vendo agora e que alguém que tem um nível de consciência mais expandido que o meu, essa pessoa pode olhar pra mim e falar, nossa, essa pessoa tá fazendo isso, será que ela não vê que não é por aí? Né? Só que a questão é a gente ter compaixão dessa diferença e não ficar querendo impor a verdade ou o que a gente entende como verdade pro outro. É claro que quem tem mais consciência, quando olha aquilo, a gente acha, nossa, a gente fica indignado, a gente acha um absurdo. Mas aí que tá o treino. Aí a gente tem que desenvolver a compaixão, a empatia, né? Emanar luz para aquela situação. Eventualmente, se a gente sentir que tem que ter uma atitude mais assertiva, movido pela compaixão, a gente pode ter. Ser uma pessoa de compaixão e ser um meditador não significa ser um trouxa passivo que fica lá, né, babando, vendo as coisas acontecerem e não tem uma atitude. A gente tem uma atitude, mas é uma atitude consciente, perceptiva, baseada no afeto, na luz, e não uma atitude reativa, né, como fala o Osho. A ação é diferente da reação, porque a ação ela é motivada pela percepção, ela não é uma reação que vem do ego, percebe a diferença, gente? Então, se você sente que tem que fazer alguma coisa para mudar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é silenciar o seu ego e parar de querer mudar o mundo, porque isso é uma grande vaidade do ego. A primeira coisa é querer, né, e olhar para dentro e mudar a si mesmo, transformar a sua consciência. Aí com a sua consciência lúcida, transformada, você vai ser uma pessoa ativa, uma rebelde, que vai emanar amorosidade, e através da sua amorosidade você vai estar transformando o mundo, porque o amor contamina, gente. Um sorriso que você dá para alguém, um olhar leve que você transmite para alguém, uma energia amorosa, uma atitude empática, generosa, toca a alma daquela pessoa, e aí vem o efeito dominó, aquela pessoa toca a outra, que toca a outra, e isso vai contaminando e essa energia vai revolucionando o mundo. Mas certamente essa energia amorosa veio de um meditador, de uma pessoa alinhada com a essência. Quando eu falo meditador, entenda que eu estou falando de uma pessoa alinhada, conectada com a essência. Então, gente, antes da gente julgar um terrorista, uma pessoa que comete aí uma atrocidade, um político, seja lá o que for, vamos nos lembrar dos terrorismos diários que a gente comete com a gente mesmo, sempre que a gente está desconectado da essência, sempre que a gente está distante do nosso verdadeiro centro, sempre que a gente ignora as nossas sombras, que a gente camufla as nossas sombras e que a gente elege um bode expiatório para fingir que a gente é santo, que a gente é lindo, que a gente é maravilhoso. Vamos lembrar disso, gente. Vamos olhar para dentro.
É dentro que tudo começa, é dentro que está a solução de tudo. Não adianta a gente querer resolver fora se a gente não resolveu dentro, que a gente só vai fazer besteira. Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Espero ter tocado o coração de pelo menos alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Se você curtiu esse vídeo, se você sente que te tocou de alguma forma, se você aprendeu algo novo aqui de alguma forma, então lembra de dar o seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos se você achar que pode ser útil para outras pessoas e também de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Quem está inscrito no canal sempre recebe aviso quando eu posto vídeos novos, então essa é a grande importância de estar inscrito para você poder acompanhar tudo mais de pertinho. Então é isso, gente, agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui, um grande beijo e até os próximos vídeos.